Boa noite a todos. Mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, quinta-feira. Nós que estamos estudando o capítulo 1º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de saber primeiro se tem alguém comigo para me dar um retorno sobre o som. Se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok. Aguardar uns segundos, o pessoal ir entrando. Bom, tudo jóia, Cris. Obrigada, então, Anderson, pelo retorno. Viviane também. Boa noite para vocês. Bom, ontem nós começamos a ver o subtítulo desse capítulo 1º da escala espírita. Nós falamos um pouquinho, iniciamos ontem, falamos um pouquinho de como foi feita essa escala, né, da metodologia que Kardec se utilizou e os espíritos, né, o orientaram a isso, né, e nós falamos um pouquinho das características gerais dos espíritos da terceira ordem, que seria a ordem mais atrasada, digamos assim. Nós estamos falando terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né. E das questões 101 a questão 106, Kardec vai apresentar uma subdivisão dessa terceira ordem, para que nós possamos melhor compreender as características, inclusive variadas, entre os espíritos que aqui se encontram. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho separadamente de cada um deles. Eu tenho comentado com vocês nas últimas questões, que, em geral, estas questões que vão da 100 até a 113 são questões com respostas muito extensas. Então, eu evito leituras muito demoradas. Então, nós vamos mais conversar sobre cada uma dessas divisões gerais, digamos assim, dos espíritos. Então, lá na terceira ordem, Kardec vai listar no Livro dos Espíritos, na primeira, os espíritos impuros. Lembrando a vocês que nós estamos indo do mais imperfeito para o espírito puro, que seria o mais evoluído, tá? Então, na base, digamos assim, da escala, dessa, inclusive, terceira ordem, nós vamos encontrar esses espíritos impuros. E deles, Kardec fala o seguinte, que eles são inclinados ao mal, e o mal é basicamente o que os preocupa. Então, eles ainda não têm nenhuma vontade, vamos dizer assim, de fazer o bem. Então, a propensão neles e o que eles querem é ainda fazer o mal. Diz ainda Kardec que quando eles dão conselhos, são conselhos em geral pérfidos, influenciando a nível a discórdia, a desconfiança, a descrença. E é claro que estes espíritos influenciam as pessoas que compactuam, que sintonizam com eles em algum ponto. Lembrem-se quando nós falamos um pouquinho sobre sintonia, quando a gente fala um pouquinho sobre obsessão, que é necessário haver uma sintonia para o fenômeno obsessivo. Então, eu preciso ter alguma brecha. Ou eu penso semelhante a estes espíritos, ou eu ajo em semelhança com a forma como eles agem. Então, estes espíritos impuros, eles vão sintonizar com pessoas encarnadas que sintonizam com os tipos de pensamento maléficos, descrentes, maus, que queiram praticar o mal, queiram ser criminosos, ou são efetivamente criminosos. Então, há aí, digamos assim, uma união. Essa aproximação de sintonia. E eu só vou me livrar desse tipo de influenciação quando eu deixo de pensar dessa forma, de sentir dessa forma e de agir dessa forma. Continua Kardec dizendo que eles ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento. Então, estes espíritos impuros, além deles fazerem o mal, eles se sentem felizes
quando, por conta da, digamos assim, da sua influência, outros também se perdem, quer dizer, outros acabam optando pelo caminho da descrença e da maldade. Nessas manifestações, quer dizer, nas comunicações que esse tipo de espírito que ele procede, tanto na psicofonia quanto na psicografia, ou na mediunidade de efeitos físicos, quando ela é possível, eles vão sempre deixar muito claro a sua inferioridade, basicamente por conta da sua linguagem, seu modo de falar. E também, é claro, pelas suas ideias, sempre baixas, sempre pervertidas. Então, eles trazem não só uma trivialidade, mas também uma grosseria, que indica a inferioridade moral destes espíritos. Mas não é só a inferioridade moral, indica muitas vezes também a inferioridade intelectual deles. Não é regra geral, mas grande parte deles é assim. E diz inclusive Kardec que nestas comunicações, mesmo quando estes espíritos eles têm relativo conhecimento, eles tentam disfarçar, né, tentam enganar muitas vezes o encarnado, mais cedo ou mais tarde eles se traem, por conta justamente das ideias baixas, das ideias limitadas e do linguajar limitado que eles possuem. Diz Kardec que, principalmente na antiguidade, esses espíritos, eles foram designados como demônios, maus gênios, ou deuses, por exemplo, que se referiam a práticas da guerra, né, da raiva, da vingança, enfim. Quando encarnados, por sua vez, estes espíritos são os mesmos. Ontem nós já falamos sobre isso. É claro que ninguém fica na eternidade em determinada classificação de espírito, nem encarnado, nem desencarnado. Então, quando nós tomamos contato com o espírito desencarnado, com estas características, na qual nós podemos definir nele um espírito impuro, na sua última encarnação, ele também foi dessa forma, porque não há retrocesso com a morte do corpo físico. Nós chegamos do lado de lá, e do estágio em que nos encontramos é que vamos evoluir ou melhorar, se tivermos vontade para tanto. Porque senão a gente estaciona por um tempo na própria ignorância que elegemos, né? Então, quando encarnados, estes espíritos impuros, nós vamos encontrá-los por aqueles que apresentam ter todos os vícios geradores das paixões, como a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Então, são características dos encarnados. Se porventura nós conhecemos ou viemos a ter contato com o homem encarnado, que apresente essas características mais baixas, estaremos diante de um irmão que podemos entender como sendo um espírito impuro. Mas mesmo este irmão, encarnado ou desencarnado, ele não vai ficar assim pela eternidade. Ele está há um tempo, ainda lhe resta um grande aprendizado para fazer, mas na medida em que ele for experienciando, ele próprio vai galgando novos degraus e melhorando-se de forma lenta, mas sempre de forma, digamos assim, a caminho do aperfeiçoamento, podemos assim dizer. Diz ainda Kardec que, em geral, estes espíritos impuros, eles são flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social em que eles se encontram. Então, não pensem vocês que estes espíritos impuros reencarnam sempre nas classes mais baixas ou nos povos mais incultos. Não. Nós vamos encontrá-los em qualquer povo, em qualquer raça e em qualquer camada social. Bom, essa seria, então, a 10ª classe que nós vamos ter aí na base da 3ª ordem. Vocês vão ver que nós vamos ter mais ou menos 5 classes na 3ª ordem e mais ou menos 5 classes na 2ª ordem. Por isso que Kardec também intitula lá no Livro dos Espíritos como 10ª ordem, tá? Espíritos impuros. Na 9ª ordem, 9ª classe, desculpa, esqueçam ordem. Ordem são 1, 2, 3. Agora nós estamos falando de classes, que é uma subdivisão. Na 9ª classe, Kardec vai listar os espíritos levianos,
E aí ele vai dizer que estes têm como características gerais a ignorância, a malícia, e são, em geral, irrefletidos e zombeteiros. Então, vocês vão se recordar que ontem, né, eu brinquei falando que uma das orientações principais que nós damos, por exemplo, aos médiums que estão experienciando e que optaram pelo estudo dentro da doutrina espírita, dentro das orientações de Kardec e dos espíritos, né, há sempre um alerta muito importante em relação à comercialização das faculdades mediúnicas. Né? E Kardec deixa muito claro isso, os espíritos falam isso muito, muito claro para ele, que a seriedade do auxílio espiritual depende da seriedade, da honestidade, da retidão do grupo espírita dos encarnados. Ou seja, dependendo de quem nós somos encarnados, do nosso estudo, da nossa vida, das nossas escolhas e principalmente do uso, da utilidade que damos para a faculdade mediúnica que possuímos, e em consequência, né, a utilidade, o servir ao semelhante das comunicações que nós transmitimos, que nós intermediamos da espiritualidade para o plano dos encarnados, depende o auxílio do plano espiritual. Então, quanto mais reto, bondoso, correto, disciplinado, estudioso for o médium, a princípio, melhores espíritos o auxiliam dentro deste caminho de retidão, de bondade, de disciplina. Exemplo é Chico, que era uma pessoa muito simples, mas só pelo conteúdo das suas obras nós podemos compreender a evolução dos espíritos que transmitiam as mensagens através de Chico, demonstrando claramente o espírito que era o Chico. Então, ele, na personalidade de Chico Xavier, só pôde estudar até a 4ª série. Foi um menino pobre, um jovem pobre e um homem que viveu de modo muito simples, mais de 90 anos. Mas, pelo conteúdo da sua obra, pela beleza da obra que os espíritos ditaram através dele, nós podemos perceber o espírito inegavelmente superior que era Chico, ou a individualidade que na personalidade de Chico veio aqui na Terra, né? Então não tem nada a ver com a situação social. Então o médium, ele indica o auxílio dos espíritos que ele recebe, né? Então, são os espíritos levianos que muitas vezes trabalham e auxiliam os médios que fogem dessa orientação espírita. Porque, veja só, a faculdade mediúnica é do ser inteligente. Ela é uma faculdade do espírito, mas ela é também uma característica biológica. Nós já falamos um pouquinho sobre isso e se tiver mais oportunidade, a gente vai tocando um pouquinho nesse assunto. O fato é que o espírito e genética estão muito ligados. Então, isso não é, digamos assim, exclusividade da doutrina espírita. Tanto é assim que nós vamos ver médiums, mesmo que não se dignem como tal, em qualquer ambiente religioso, né? Cristão ou não cristão, como os vemos em toda a história da civilização desde a mais remota antiguidade. Então, mediunidade é uma faculdade do ser, não é uma faculdade dos espíritas. Dentro do espiritismo kardecista, ou dentro da Umbanda, ou dentro de um candomblé, não tem nada a ver isso. Nós apenas estudamos, né? Então, candomblé e Umbanda também apenas aprenderam a trabalhar estas faculdades que os seus frequentadores, que os médiums possuem. Mas todos, digamos assim, toda a humanidade a possui em graus variados de potencialidade, vamos dizer assim, mais sensibilidade ou menor sensibilidade. Então, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos usar da nossa faculdade. O fato de sermos uma antena, de termos essa sensibilidade,
não nos impede de más escolhas. Então, quando o médium, quando o sensitivo opta por um caminho diferente deste que os espíritos orientam a ter, ele vai continuar, muitas vezes, tendo a sensibilidade, realizando a intermediação, a comunicação entre a espiritualidade e o plano material, só que, certamente, ele não vai ser bem orientado por espíritos retos, disciplinados e dignos. Ele vai ser orientado, instruído, ele vai fazer amigos, digamos assim, em espíritos levianos em geral. Porque diz Kardec que estes espíritos levianos, eles metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, pensem bem as cartomantes, né? Que tanta gente gosta de procurar, as ledores de Buonadicia. Então, muitas possuem realmente uma sensibilidade, mas muito cuidado, porque dependendo do médium, nós vamos ter o quê? A equipe que o assessora na espiritualidade. Então, nós precisamos saber da retidão, da honestidade, daquele que é o intermediário. Porque nós vamos perceber, e isso vocês vão ver, por exemplo, muito nas aulas do Robinho, sobre mediunidade, às quartas-feiras, às 8 horas, que estão sendo excelentes. O Robinho é um profundo conhecedor de mediunidade, ele médium, ele dirigente de reunião mediúnica, né? E ele vai falar isso muito, que o médium, ele tem a obrigação de preparar-se, de estar apto para intermediar bons espíritos. Porque senão, se não houver preparo e disciplina por parte do médium, muitas vezes ele vai estar sintonizando com espíritos destes levianos, como diz Kardec. Diz ainda Kardec sobre os levianos que eles gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erros, por meio de mistificações e de espertezas. Nas comunicações com os homens, em geral, estes espíritos, eles têm uma linguagem espirituosa, meio faceta, mas quase sempre sem muita profundidade nas ideias. Então, muitas vezes, dialogando com espíritos, né, através do fenômeno da psicofonia, eles são agradáveis, eles são educados, mas se nós prestarmos bastante atenção, eles não vão ter muita profundidade naquilo que eles dizem. Em geral, esse tipo de espíritos, que se digna, né, a responder pela curiosidade do público, ele vai falar o que você quer ouvir, né, em geral. E eles aproveitam-se, segundo Kardec, das esquisitices, das curiosidades humanas, quer dizer, do homem encarnado, né, e muitas vezes se divertem conosco por conta disso, né, eles fazem das suas artes, ou contam as suas histórias e depois se divertem, por conta da ilusão em que caímos, da nossa futilidade, ou da nossa própria confiança, né? E se eles tomam alguns nomes, quer dizer, se eles se identificam como outras pessoas que eles não são, diz Kardec, em geral não é por maldade, mas é mais por malícia, pela vontade de se divertir mesmo. Essa seria, então, a 9ª classe. Então, nós já vimos espíritos impuros e vimos os levianos. Na 8ª classe, Kardec vai listar os espíritos pseudo-sábios. Nessa categoria, Kardec diz que eles já têm conhecimentos bastante amplos, mais do que na categoria dos impuros e na categoria dos levianos. Mas, via de regra, eles sabem um tanto e pensam que sabem muito mais. Ou, pelo menos, tentam iludir os homens, iludir os outros, de que eles sabem muito mais do que eles efetivamente sabem. Em geral, nas comunicações, segundo Kardec, estes espíritos, eles trazem uma linguagem mais séria. Eles demonstram já um pouco dessa inteligência maior que eles possuem. Mas, em geral, aquilo que eles dizem, mesmo sendo de modo sério, de modo educado, com uma linguagem correta, não é muito profundo, porque eles não têm essa profundidade.
Em geral, tudo que eles dizem vai acabar refletindo o que ainda neles é presente, que seriam os preconceitos e as ideias sistemáticas. Quer dizer, eles ainda trazem ideias que não condizem, vamos dizer assim, com a verdade espiritual maior, mas com a verdade relativa que eles entendem possuir. Segundo Kardec, ele fala que é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda eles não puderam despir-se. Então, quer dizer, por mais que eles tenham, que eles tentem conversar conosco numa linguagem séria, bonita, né, correta, no fundo, quando nós analisamos o conteúdo das mensagens, nós vamos perceber estes traços ainda de imperfeição: ciúme, orgulho, prepotência, obstinação, presunção, né? Preconceitos em geral. Na 7ª classe, nós vamos ter os espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. É o que nós falamos hoje, são aqueles que ainda não tomam partido. Então, são os espíritos neutros, segundo Kardec. Eles pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao mal, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, são ainda espíritos apegados ao mundo, que valorizam as coisas do mundo, quando encarnados principalmente, mas que continuam valorizando isso muitas vezes após o desencarne. São espíritos que não são como os impuros que gostam de fazer o mal, mas também não são espíritos ainda que já praticam o bem, porque também não se sentem atraídos para o bem ainda. São os espíritos neutros. Quando eu li a primeira vez essa subdivisão há alguns anos atrás, eu parei para pensar e confesso a vocês que eu fiquei um pouco entristecida. Não sei se vocês atinaram para o que Kardec falou. Não ultrapassam a condição comum da humanidade. Ou seja, o que nós ainda encontramos. E aí vocês poderiam dizer assim, mas isso foi no século XIX, mas acho que não mudou tanto assim. O que nós ainda mais vamos encontrar na Terra ainda hoje são espíritos que sintonizam, que trazem ainda muitas características destes espíritos neutros. Sabemos o que é o bem, sabemos o que é o mal, mas não nos empenhamos muito no exercício da transformação interior, no exercício da prática de sermos melhores. Eu confesso a vocês que eu fiquei meio triste, mas eu quero crer que nesse período de transição em que a Terra atravessa, todos nós estamos vivendo isso, né? Nós não sabemos ainda quando vai terminar, mas o fato é que no campo positivo dos meus pensamentos eu repito para mim que às vezes os grandes aprendizados que a Terra vem tendo, e acho que ainda vai ter mais, podem de repente fazer com que essa grande parte da humanidade, que ainda se encontra com as características neutras, possa, na realidade, se deixar tocar pelo convite mortal e deixar de ser um espírito neutro, para fazer realmente uma escolha em seu próprio benefício e em benefício da humanidade como um todo. Então, essa é a 7ª classe. E na 6ª classe, que é a última dentro dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos ter os espíritos batedores e perturbadores. O mais interessante dessa classe é que Kardec fala que, na verdade, ela não seria uma classe em si. Nós poderíamos ter espíritos batedores e perturbadores impuros, poderíamos ter
batedores e perturbadores levianos, batedores e perturbadores pseudo-sábios. Então, ele diz que são só características que merecem o nosso conhecimento a título de estudo, né? Então, que características seriam essas dos espíritos batedores e perturbadores? Tirando essa coisa de que eles podem caber em qualquer uma das outras classes da terceira ordem, né? Eles são muito presos à matéria. Eles parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuem sob o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Bom, quando eu estudei um pouquinho isso, eu fiquei me perguntando se nessa categoria Kardec incluiu os elementais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que são espíritos, que algumas obras espíritas indicam ser, espíritos estagiando em um reino que seria intermediário. Seria um reino que se encontra entre o animal e o hominal. Então, o espírito elemental, via de regra, ele se liga a estes elementos da natureza: ar, água, fogo e terra. E, em geral, estes espíritos elementais, eles ainda não possuem a inteligência tão bem desenvolvida e exigida no reino hominal. Eles estariam em uma fase intermediária. Mas ainda não se acha, mesmo ainda hoje, literatura muito profunda sobre estes espíritos elementais. Nós vamos perceber menção a eles na obra de André Luiz. Nós vemos menção a eles indiretamente, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, que talvez Kardec esteja se referindo a eles, apesar de não trazer aqui a alcunha elemental, mas pelo que ele fala a gente pode deduzir isso. E vamos perceber a menção a eles em algumas outras obras, dentro da literatura espírita, não só espiritualista, mas espírita também. Há um livro interessante, que é Os Elementais, do Paulino Garcia, pelo médium Carlos Bacelli, mas não é nada muito profundo, né? Não existe uma obra muito completa sobre eles. Indicando para nós, então, que nós ainda vamos ter que nos dedicar mais, pesquisar mais, estudar mais, de repente aguardar mais e mais obras, para que a gente possa formar realmente um entendimento mais estável e mais profundo sobre os espíritos elementais. Mas poderiam ser eles poderiam estar aqui dentro dessas características listadas como batedores e perturbadores, apesar de eu discordar dentro da tipologia das características que os elementais indicam ter, que Paulino Garcia, por exemplo, lista na sua obra. Eles não seriam estes espíritos tão atrasados assim e nem perturbadores. Mas então, precisamos estudar mais. Vamos arquivar as informações e continuar estudando. Segundo ainda Kardec, todos os espíritos podem produzir os fenômenos de efeitos físicos. No entanto, os de ordem mais elevada, geralmente, ou de ordinário, eles deixam essas atribuições para os espíritos inferiores, mais aptos para coisas materiais do que para coisas da inteligência. Então, por exemplo, no início da fenomenologia do espiritismo, na França, por volta de 1854, primeiro surgiu nos Estados Unidos, em Hydesville, vocês já devem ter ouvido falar dos fenômenos. Depois nós vamos ver aí os salões parisienses, mas outros salões também da Europa fervilhando com a fenomenologia de efeitos físicos, que hoje nós denominamos como efeitos físicos, mas até então eram as mesas girantes, né? Efeitos físicos eram batidas nas paredes, movimentação de mesas, de cadeiras, de banquetas, né? Então, toda essa fenomenologia, que foi muito intensa nesse período do século XIX, dando início às pesquisas por vários estudiosos, inclusive Kardec, e que depois veio a ser concluída na codificação espírita. Então, estes fenômenos eram provocados por espíritos
que eram então e que hoje são estudados por nós como espíritos batedores e perturbadores. São espíritos que compõem a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Mas, por outro lado, nós temos informações, e Kardec traz isso na sua obra, de que essa fenomenologia ela foi coordenada pela espiritualidade superior, ou seja, o espiritismo, seu desabrochar, os fenômenos físicos, eles aconteceram porque houve uma coordenação para que isso assim acontecesse. Por isso que eles vieram todos de maneira muito intensa, tanto no continente americano quanto na Europa, na Rússia também, né? E movimentaram muito a sociedade pensante leiga de então. Então, dizem os espíritos que foi um movimento coordenado pela espiritualidade superior. E aí é justamente isso que Kardec está falando. Quer dizer, os espíritos superiores que queriam que isso acontecesse dessa forma, não eram eles a, digamos assim, executar os fenômenos físicos. Mas ele tinha espíritos inferiores que eles coordenavam e que seguiam as orientações deles e que provocavam, então, os efeitos que hoje nós conhecemos como efeitos físicos. Bom, hoje a gente encerra, então, aqui a terceira ordem dos espíritos inferiores. Nós vimos que essa terceira ordem dos espíritos impuros possui 5 divisões. Então, o que nós vimos hoje? A subdivisão dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores perturbadores. Na terça-feira que vem, a gente volta para estudarmos juntos a segunda ordem dos espíritos, espíritos bons. Um abraço para vocês, um bom final de quinta-feira, bom descanso e até terça-feira que vem às 7 horas da noite.